Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, saímos de uma defesa da revelação divina, onde vimos a questão da corrente patrística, onde se desenvolveu essa grande corrente que teve seu grande nome, que foi Santo Agostinho, que levou o desenvolvimento dessa corrente. E agora a gente vai falar um pouco dele, né? Agostinho, Deus é verdadeiro. Como ele começou a revelar as tendências de Deus para que ele pudesse utilizar dentro da filosofia cristã, né, as mensagens de Deus para o desenvolvimento do conhecimento, que foi isso que ele fez, Santo Agostinho, com essa grande corrente patrística. Então, Santo Agostinho, né? Quem está longe de Deus também está longe de si mesmo. Alienado de si mesmo, só pode se encontrar se encontrar com Deus. Deste modo, consegue chegar ao seu verdadeiro eu, sua verdadeira identidade. Santo Agostinho. Então, a partir daí, a gente vai falar um pouco sobre como Santo Agostinho começou a desvendar as razões, né, e pregar as mensagens de Deus com a filosofia cristã, que foi isso que ele fez. Ele transformou essa filosofia antiga para uma filosofia cristã, e a grande corrente patrística fez parte desse desenvolvimento desse conhecimento após essa revelação divina. Então, a filosofia em defesa da mensagem de Cristo. No cristianismo, os logos significa razão, ou seja, o verbo de Deus, transformado em um homem, que seria Jesus Cristo, que foi o Messias, que levou, né, seu grande filho, que se sacrificou por toda a sociedade e a partir daí para salvar a humanidade. O termo logos vem da filosofia grega, que é usada, por exemplo, por Heráclito, um grande filósofo naturalista, que ele utilizava isso para o desenvolvimento das suas tendências, e também pelos estoicos, que vocês vimos, né, na escola estoica, né, que eles desenvolveram também, a partir desse momento, a palavra logos, que seria uma coisa de revelação, uma coisa grandiosa, uma coisa que trazia, né, a questão universal. A partir do século II, quando a Grécia já era parte do Império Romano, muitos gregos conhecedores da filosofia se converteram ao cristianismo. E essa passagem, né, era usar o pensamento racional, que seria um novo sentido, que seria a defesa da fé. A partir daí, com essa defesa da fé, com o verbo de Deus, que seria o Logos, que começou a desvendar, né, essa grande mensagem de Cristo. E a filosofia fez parte desse contexto. Justino, da filosofia grega a cristã. Então, o filósofo Justino, né, o teólogo Justino, aproximadamente 100 a 165, ele nasceu em Florianópolis, na Cisjordânia, e fundou a corrente patrística. Então, o Justino, esse grande teólogo, que foi o fundador dessa corrente patrística. Porém, gente, a gente sabe que o que carregou e levou o nome dessa corrente é o Santo Agostinho, mas quem fundou, né, essa grande corrente foi o teólogo Justino, né? Ele conhecia a filosofia grega, porém ele considerava uma doutrina cristã uma única filosofia que ia completar realmente e complementar a verdadeira e útil, capaz de unir o ser humano a Deus. É isso que Justino realmente fez a sua interpretação após fundar essa corrente. Desse modo, ele pensava que a filosofia cristã foi além de todas as outras. Porém, Justino não desprezava a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, pois ele interpretava que a verdade ali contida na expressão do Logos, que seria a questão divina, numa antecipação da doutrina cristã, que é isso que ele falava sobre as tendências e os pensamentos desses filósofos, né, racionais. E entre os filósofos cristãos, houve aqueles que, diferentemente de Justino, começou a combater, né, a filosofia grega, que considerava que a religião não buscava um conhecimento racional para os fatos. Com tudo isso, chegou Tertuliano. Por exemplo, Tertuliano, esse filósofo Tertuliano, por exemplo, defendia que a salvação deveria ser buscada unicamente na fé cristã. Então, começamos aí a repensar sobre como seria essa doutrina cristã após a afirmação, né, e os fundamentos da corrente patrística que Justino começou a guiar,
interpretando a filosofia grega desses grandes filósofos aí que citei, né, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e o Tertuliano afirmou que a salvação seria realmente unicamente através da fé cristã. Com tudo isso, o Santo Agostinho, filosofar na fé. O filósofo Agostinho de Hipona, 354 a 430, nasceu na atual Argélia. Para Agostinho, Deus é o ser verdadeiro. Ele não depende de nada para existir. Tudo que existe é fruto da perfeição e inteligência divinas. Por sua realmente completude, a existência de Deus seria eterna e imutável. Palavra de Santo Agostinho. Então, Deus, para ele, era a revelação de todas as coisas que existiam no universo. Deus também é o amor. O homem bom é aquele que não só busca a verdade, mas principalmente aquele que ama. Amar o amor, ou seja, amar a Deus e se colocar nos caminhos de ser verdadeiro. Portanto, Santo Agostinho, amor é verdade e caminha juntos. E como explica o mal? O mal existe quando os homens, por vontade própria, livre-arbítrio, se afastam de Deus, assumindo assim caminhos que não levam a Ele. O mal é, portanto, uma ausência do bem e um afastamento de Deus. Revelação de Santo Agostinho, o desenvolvimento realmente do conhecimento filosófico. E a iluminação divina, fé e razão. Para Agostinho, a alma humana deveria buscar Deus. Porém, após o pecado original, vocês sabem que o pecado original foi lá o fruto, né, da questão do Adão e Eva, né, infelizmente, do pecado original, que teríamos nos perdido nos prazeres ilimitados, na ostentação e na busca por riqueza. Para sair disso, precisamos de ajuda de Deus. Devemos buscar o divino em nosso interior, iluminando nossa alma. Agostinho defende que a fé e a razão não são opostas, mas complementares. Porém, a imperfeição humana nos permite compreender racionalmente a perfeição divina e sua totalidade. A partir daí, Santo Agostinho começou a fazer uma investigação racional. Quando guiada pela fé, nós levamos à compreensão de certas verdades realmente bíblicas. Porém, dizia Agostinho, compreender para crer é crer para compreender. Palavra de Santo Agostinho, a iluminação divina e fé e a razão. Então, tudo isso foi a questão do desenvolvimento de Santo Agostinho, como ele levou à revelação de Deus e a sua passagem por uma filosofia cristã, utilizando, né, a patrística, que foi uma grande corrente dele, mas ele fez uma interpretação da filosofia grega, não desprezando a filosofia grega, porém ele fez essa adaptação para que ele pudesse utilizar a filosofia, o seu conhecimento, mas com uma filosofia cristã, levando assim a mensagem de Deus através de Jesus Cristo, seu Messias, e de outros realmente seguidores teólogos, como ele, Santo Agostinho, que era bispo, e também Justino, fundador da Patrística, e Tertuliano. Então, a partir daí, formando assim esse grande conhecimento filosófico. Então, até a próxima, fica com Deus. Em comemoração ao dia 7 de setembro, tá bem aí, ó, Brasil. Viva a independência e a separação do Brasil, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou morte, Dom Pedro I. Até a próxima, gente.